Focos. Principais vetores observados em 18 a 19 de setembro de 2025, corte de juro do Federal, reserve 25 pontos base e sinalização de mais alívios ao longo de 2025, impacto imediato de notícia corporativa sobre o setor de semicondutores. Investimento de 5 bilhões de dólares da Nvidia e Intel com forte alta das ações da Intel, decisões de políticas monetárias contrastantes em centros financeiros. Bank of England reduz ritmo de quantitative tightening e mantém taxa. Bank of Japan mantém taxa, mas anuncia venda gradual de Exchange Traded Funds e Japanese. Real Estate Investment Trusts, notícias geopolíticas energéticas. Iraque aproxima acordo para retomar exportações por oleoduto do Kurdistão, para a Turquia potencial acréscimo de aproximadamente 230 mil barris por dia entradas institucionais em mercados de matérias-primas estratégicas. Mercuria inicia trading físico de urânio câmbio. O dólar apresentou volatilidade após a decisão do Federal Reserve. Movimento inicial de enfraquecimento, seguido de repique parcial, conforme leituras de emprego e comentários do Sherpower. O mercado precificou cortes adicionais, mas reagiu com curvas de juros e dólar oscilando. O real abriu a sessão de 19 de setembro, com valorização do dólar frente à moeda brasileira, com atenção voltada ao diálogo esperado entre líderes de Estados Unidos e China. Foram divulgados dados de contratos futuros, dólar Estados Unidos, real brasileiro, e níveis de ajuste de 18 de setembro. A libra esterlina recuou após o Bank of England manter a taxa e optar por desacelerar a retirada de ativos. Quantitative tightening, pressionando parte do mercado de títulos britânicos. O iene apresentou valorização relativa e aumento de volatilidade após a sinalização do Banco do Japão sobre venda gradual de Exchange Traded Funds e Japanese Real Estate Investment Trusts e dissidências internas, o que repercutiu em taxas de juros e expectativas para a moeda japonesa. Bolsas. Nos Estados Unidos, em 18 de setembro, os índices acionários fecharam em níveis recordes, reação combinada ao corte de 25 pontos base do Federal Reserve e a notícia do investimento da Nvidia na Intel. As ações da Intel registraram forte valorização intradiária. O rally foi liderado por tecnologia e semicondutores, com o Russell 2000 alcançando nível recorde. O volume negociado superou a média. Na Europa, o S&P 2600 e índices setoriais foram impulsionados pela alta de ações de tecnologia e semicondutores. Londres reagiu positivamente em sessão, que ignorou parcialmente a decisão do Bank of England. Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto, com fortes oscilações em ações ligadas ao setor tecnológico. O Nikkei reagiu à sinalização do Banco do Japão sobre redução de compras de Exchange Trade Funds, o que aumentou a volatilidade. Houve ainda movimentações corporativas relevantes entre 18 e 19 de setembro, com destaque para Initial Public Offerings e operações secundárias, além do aumento da atividade em mercado de títulos corporativos após a decisão do Federal Reserve Política Internacional. A relação entre Estados Unidos e China esteve no radar com expectativa de diálogo entre os presidentes impactando ativos sensíveis à tecnologia e comércio. No Oriente Médio, o governo iraquiano e o governo regional do Kurdistão chegaram a um rascunho de acordo para retomar fluxos de óleo pelo oleoduto até a Turquia, com potencial acréscimo de cerca de 230 mil barris por dia. Implicações diretas. Sobre a oferta marginal de petróleo no mercado de energia nuclear, a Mercuria anunciou sua entrada no trading físico de urânio, reforçando o movimento de institucionalização e liquidez nesse setor estratégico. Commodities. O petróleo apresentou movimentos moderados influenciado pelas notícias sobre possível retorno de exportações do norte do Iraque, o que adicionou pressão vendedora em parte do pregão.
O ouro registrou sequência positiva impulsionado pela busca por proteção e pela redução dos juros nos Estados Unidos, que pressionou as taxas reais. O urânio ganhou destaque com a entrada da mercuria no trading físico, sinalizando maior interesse institucional e potencial impacto em preços spot e ações do setor. No segmento agrícola foram divulgados relatórios oficiais nos dias 18 e 19 de setembro, utilizados por traders de commodities agrícolas para ajustes de posição. Decisões governamentais, o Federal Reserve cortou os juros em 25 pontos base com um voto dissidente, defendendo corte maior. O comunicado indicou espaço para novos cortes ao longo de 2025, impactando imediatamente expectativas de curva de juros e posicionamento de mercado. O Bank of England manteve a taxa básica em 4,00% e reduziu o ritmo de venda de gilts, calibrando o processo de quantitative tightening para aproximadamente 70 bilhões de libras no horizonte indicado. O Banco do Japão manteve a taxa em 0,5%, mas anunciou a venda gradual de Exchange Traded Funds e Japanese Real Estate Investment Trust, com 2 dissidências no board. A medida foi interpretada como um sinal discretamente mais hawkish. No Canadá foi noticiada a recente redução de juros pelo Banco Central, enquanto no México uma pesquisa de mercado indicou expectativa de corte pelo Banco de México em reunião prevista para 25 de setembro, conclusão técnica. O período de 18 a 19 de setembro foi marcado por uma assimetria entre políticas monetárias. O Federal Reserve iniciou a redução dos custos de financiamento, enquanto o Bank of England e o Banco do Japão mantiveram posições mais restritivas com ajustes em seus programas de ativos. Essa divergência aumentou a complexidade para gestores de portfólio, exigindo atenção à coexistência de cortes nos Estados Unidos e passos de normalização no Japão. No mercado de ações, o corte do Federal Reserve e a notícia corporativa envolvendo Nvidia e Intel impulsionaram tecnologia e semicondutores, levando índices americanos a recordes históricos. Gestores aumentaram a exposição a ativos ligados a crescimento e inteligência artificial, enquanto setores de títulos e commodities ajustaram suas posições de hedge. Nas commodities, a perspectiva de retomada de exportações curtas pelo oleoduto e a entrada de players institucionais no urânio criaram potenciais pontos de inflexão para preços no curto prazo, no câmbio, a divergência entre bancos centrais e as expectativas sobre a relação Estados Unidos-China sustentaram volatilidade, afetando especialmente moedas emergentes como o real. Em síntese, o mercado global exibiu padrão de maior apetite por risco em ações de tecnologia, volatilidade cambial induzida por políticas monetárias divergentes e reprecificação em commodities estratégicas. Para gestores, os cenários críticos a monitorar são cortes adicionais do Federal Reserve e ajustes descontínuos de política monetária em Japão e Reino Unido, e choques de oferta energética caso acordos regionais se consolidem.